Uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes, uma boa noite aos nossos irmãos através da internet. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos e vamos ler o capítulo 12. Todos têm aí? Aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre mudança, né? Desejo por mudança. Amém? Aos Romanos, capítulo 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pai querido, mais uma noite, o Senhor nos permite estar na Tua casa, com o nosso coração desejoso de ouvir a Tua palavra, com o nosso coração sedento, Pai, por estar mais próximo do Senhor, por viver uma vida mais dedicada, mais consagrada, Pai. É isso que nós vamos levar deste mundo, nada mais, nada menos do que uma vida de caráter limpo, puro, consagrado e dedicado ao Senhor. Para isso estamos aqui nesta noite, Pai, para receber do Senhor a palavra que nos edifica, que nos corrige, que nos transforma, Pai, que nos muda. Queremos ser mudados, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça. Que o Senhor nos ajude a falar com a autoridade da Tua palavra. Que os Teus filhos estejam sedentos por ouvir a palavra, Pai. Que o Teu grande Espírito Santo tenha liberdade de estar no nosso meio, de se sentir bem-vindo em nosso coração. Abençoa nossos irmãos aqui presentes e a todos os nossos irmãos que estão através da internet. Pois o pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Tudo certinho aí, né, Joe? A gente fica ali meditando, aguardando, né, a hora do culto. Aí quando vê o Joe cantando ali, dá até um alívio, né, Joe? Ver o Joe cantando é sinal que está tudo certo, né? E a gente fica aí meio aflito, né? A gente é um pouco nervoso, um pouco ansioso. Eu quero mudar, né? A gente precisa de mudança. Mas não é fácil você ter uma audiência invisível esperando um culto por internet, né? Nós estamos aqui. Se falhar a internet, a gente faz qualquer coisa aqui, prega, põe um CD do pastor, né? Mas há uma responsabilidade, né, de um ministro, né? Então, eu queria, numa hora dessa, colocar um pinguinho só da minha aflição dentro de vocês, para vocês sentir um pouquinho o que é você ter um trabalho de alimentar as almas, de trazer um culto para abençoar a vida das pessoas, né? A gente não está brincando de igreja, a gente leva a sério isso aqui, muito a sério. A gente leva muito a sério. Então, o profeta diz que todo pregador é nervoso. A gente quer mudar, quem sabe, né? Deus muda a gente, tira essa aflição, esse nervosismo, esta agitação que a gente tem, né? E o importante é você desejar mudar. Quantos desejam mudar? E você sabe que eu estou com esse título aqui para falar com vocês e ainda não consegui entrar na mudança. E aí eu tive até que mudar o título, porque eu não vou conseguir atingir aqui a outra mudança, né? A gente vai falar da mudança que nós precisamos, porque não adianta nós mudarmos para a terceira etapa se a nossa natureza não mudou ainda. De que adianta uma mensagem nova dentro de um homem velho, né? Então, quando a gente pega um título disso aqui,
E isso aqui começa a levar nós para os rudimentos, não tem jeito, né? Porque não adianta remendo novo, né, na roupa velha. Foi isso que o profeta ensinou, a Bíblia ensina. Não adianta vinho novo num odre velho. E não adianta uma mensagem nova da terceira etapa se nós ainda não mudamos. Precisa haver uma mudança de natureza, de espírito, para que a revelação desça dentro do nosso coração, né? E a gente fica pensando, o profeta ele falou sobre Jó, né? Que ele pregou sobre Jó por 16 semanas. Já pensou? Nós não vamos chegar nisso aí não, mas os 2 cultos para frente nós vamos falar de mudança. Até nós atingirmos o objetivo, né? Que é chegarmos na mudança desta era, do novo nome, da manifestação de Deus. Mas aí o profeta deixou Jó no monte de cinzas por 12 semanas. Aí uma mulher escreveu uma carta para eles, né? Para o profeta. Não tinha zap naquele tempo, né? Ela escreveu uma carta para o profeta e dizendo: o senhor não vai tirar Jó do monte de cinzas? Aí o profeta disse para ela assim: olha, enquanto as almas estiverem vindo no altar, eu continuarei deixando Jó no monte de cinzas. Então, eu creio que é mais ou menos assim que funciona quando a gente toma um título e não consegue sair dele. Sempre Deus tem alguma coisa para falar sobre aquilo. E aí o profeta fala de um evangelista que veio na cidade e que ele pregou a primeira noite sobre arrependimento. A segunda noite ele pregou sobre arrependimento. A terceira noite, a quarta, o profeta, até a quinta noite ele pregou sobre arrependimento. A junta de diáconos se reuniu, chamou ele lá no quartinho e falou para ele: o senhor não vai pregar outra coisa, não? Disse que ele falou assim: olha, enquanto tiver pessoas precisando se arrepender, eu vou pregar. Eu creio que é mais ou menos isso, né? Enquanto houver mudança para se fazer, vamos pregar sobre mudança. Enquanto nós sentimos desejo por mudança, vamos pregar sobre mudança, vamos falar sobre mudança. A mudança para melhor é sempre bem-vinda. Eu creio que um coração cheio do Espírito Santo, um sinal de que ele tem o Espírito Santo, é que ele deseja mudar. Porque o dia, irmãos, que não houver mais desejo no seu coração por mudar seus hábitos, suas atitudes, seus costumes, mudar as coisas erradas da nossa vida, o dia que não houver mais desejo, é porque nós caímos da graça. A graça de Deus é o Espírito Santo sempre no nosso erro, no nosso coração apontando o nosso erro. O Espírito Santo não entra no nosso coração para apontar o erro da outra pessoa. O Espírito Santo genuíno, se você tem, se eu tenho, o Espírito Santo ele aponta o meu erro, não o seu erro. O Espírito Santo ele age assim. Porque o dia que você estiver apontando só o erro da outra pessoa, da outra irmã, do outro irmão, você pode ter certeza que não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz nós desejarmos mudar para melhor. É um constante queimar de Deus, é uma constante condenação no nosso coração, pedindo por mudança. Você sabe que está errado, você sabe que precisa mudar. E o Espírito Santo na sua alma, ele grita, ele clama por mudança. Porque se não houver mudança, irmãos, não há céu para nós. Só resta o inferno. Nós viemos à terra para sermos mudados. Deus ele quer que nós mudemos de vida, mudemos de atitude, mudemos de doutrina, mudemos de dispensação, mudemos de era. Deus quer uma mudança total, porque Ele próprio mudou. O profeta pregando, ele disse, nós vamos chegar nisso lá para outra semana. Eu mudei. Né? Quem sabe, para o título não ficar repetido, a gente muda para isso. Né? Eu mudei. E você? Né? Mas hoje nós vamos mudar. Vai mudar também. Nós ia falar outra mudança. Não, mas nós vamos voltar um pouquinho. Desejo por mudança. Então, Deus, o profeta usou essa escritura para pregar poder de transformação. Então, Deus, irmãos, Ele é o único capaz
de mudar, de nos mudar, de mudar as coisas, que às vezes aos nossos olhos a capacidade humana não é possível. Deus entra e faz uma intervenção e muda. Porque se você olhar para você, se eu olhar para mim, aonde nós estávamos, o estado decadente da nossa moral, da nossa situação, se você olhar para lá, como que pôde você e eu estarmos hoje assentados aqui, em lugares celestiais, ouvindo a mensagem que estou ouvindo? Era impossível se não houvesse uma intervenção de Deus para uma mudança radical. Nós fomos mudados da água para o vinho. Do mundo, do inferno, para Deus e o céu. E essa mudança só Deus pode fazer. Quando você olha o vício que nós estávamos no mundo ali, as irmãs entregues à vaidade extrema, à fornicação, ao adultério, irmãos entregues à desonestidade, todos nós, filhos da ira, hoje podemos estar assentados aqui, ouvindo uma palavra de correção, uma palavra de edificação, e podermos vir à mesa do Senhor. Isto é muito grande, é uma mudança muito grande. Você sair da mesa dos demônios lá do mundo e vir para a mesa da palavra do Senhor. E você está aqui porque você deseja mudar. Se você não estivesse aqui com desejo de mudar, você estaria perdendo o seu tempo. Por que eu vim na igreja? Porque eu preciso mudar. Eu desejo mudar. Eu desejo mais de Deus. Porque se você não tem desejo, você está perdendo tempo em ouvir a palavra. Então, como o próprio homem, Deus vem para mudar as coisas que aos olhos e à mente humana não podem ser mudadas. Como o próprio homem, mudar a natureza do homem, o pensar do homem, mudar os objetivos do homem e da mulher, os motivos do homem e da mulher, mudar a opinião de uma pessoa, irmão, não é fácil, é um milagre que acontece na nossa vida, quando nós mudamos o nosso jeito de agir, de pensar, de crer. Então, quando você consegue uma mudança de crença, de fé, é algo extraordinário que só Deus pode fazer na nossa vida. Então, esse tipo de mudança só Deus pode fazer, tirar a natureza pecaminosa do homem, a natureza vaidosa, orgulhosa do homem e da mulher, e colocar ali uma nova coisa, fazendo de nós nova criatura, é um milagre de Deus. A maior coisa é o homem ser mudado, transformado. Isto também se aplica aos homens religiosos, a fé e a crença, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Vamos falar primeiramente da natureza do homem, que precisa de uma mudança, para que a fé nova, a fé do dia, possa ter lugar numa nova natureza, num novo coração, porque é para isso que Deus troca a nossa natureza e o nosso coração. É para que a nova mensagem, o Espírito Santo que está na nova mensagem, possa habitar dentro de nós. Um coração velho, Deus não habita. Uma natureza velha, diz o profeta, Deus não vem. O Espírito Santo, a pomba, não pousa na natureza de um lobo voraz, de uma porca, de um cachorro. Porque é isto que é a nossa natureza antes da conversão. Nós éramos porcos, cachorros, cadelas, lobos vorazes. Precisou de Deus tirar essa natureza maligna para que a pomba do Espírito Santo e a sua palavra pudesse pousar sobre a nova natureza. O profeta diz que a pomba, ela só pousa na natureza de cordeiro. E quando eu olho para a minha natureza lá, eu lembro da minha natureza lá, que tem certos testemunhos de vida que dá vergonha de falar. Eu sempre tive vergonha de falar da minha vida pregressa. Eu fico espantado com que as pessoas têm coragem de revirar todo o testemunho velho dela e contar assim abertamente. Eu não tenho coragem. Eu acho que faz parte do cristão ter vergonha do que ele era, do que ele fazia, do que ele pensava. Você nem quer nem tocar naquele assunto, aquele homem morreu, está enterrado.
Aquele homem não era eu, aquela mulher não era você. Você é esse homem, é esta mulher. Então, tem certos testemunhos que dá vergonha de ouvir. E eu tenho vergonha de falar. Mas testemunhar para a glória de Deus, que nós fomos mudados, eu fui mudado. Quando eu olho para o que eu era e onde Deus me trouxe, os irmãos que Deus me deu, a esposa e os filhos que Deus me deu, a mensagem que Deus me deu, irmão, como que eu vou querer voltar ao lixo daquele lugar? O homem tem que estar muito débil mental, uma mulher, um irmão que já saiu de lá, que teve a sua natureza mudada, a libertação dos vícios, das paixões infames da carne, da vergonha, da moral caída que nós tínhamos, e você vir para um lugar como este, irmãos, às vezes você, sozinho você, se lembra do que você era, se lembra do que você fazia, com você e Deus, e glorifica a Deus, porque é muito grande o que Deus fez por nós. É algo tremendo o que Deus fez na nossa vida. Como eu vou querer flertar com o mundo? Como eu vou querer ter desejo? Não, o profeta diz, uma alma salva, um coração convertido, ele foge do pecado. É como se viesse um caminhão, diz o profeta, pesando toneladas, ele viesse descontrolado, sem freio na sua direção. O que você faria? Você fugiria o mais rápido que você pudesse. O profeta ensina isso. Se você tem uma natureza mudada, irmão, irmã, você foge do pecado. Você não vê a hora de fugir da aparência do mal. Você resiste Satanás, porque você sabe o que Deus fez por você, por mim, o que Deus tirou de dentro desse coração velho, o que saiu daqui de dentro, não pode entrar mais. O coração selado com Deus, por dentro, Satanás selado, fora ficará. Por isso, às vezes tem certos crentes que precisam ter uma experiência com Deus. Eu não troco minha experiência por nada desta terra e deste mundo. Você ter uma experiência com Deus, viva, clara, isto traz um verdadeiro convertimento. Às vezes as pessoas não são convertidas porque elas não têm uma experiência, como diz o profeta, na sarça ardente, como Moisés teve. Então, isto, irmãos, a mudança de hábitos, a mudança de natureza, de costumes, isso é muito trabalhoso, é custoso. O homem e a mulher ser mudado, sofrer uma mudança, isto custa caro. Isto custa caro. Isto custa sacrifício. Sacrifício do homem e da mulher requer morte, requer tristeza, diz o profeta, requer desejo de ir ao céu. Então, às vezes no lar, quando nós pensamos no lar, o lar não é feliz, a família não é feliz, o casal não é feliz, porque está dependendo de uma mudança. E é difícil mudar. Você precisa almejar mudança, desejar mudança. Se você quer ser feliz, a felicidade tem um preço. A felicidade tem um preço. A satisfação nesta vida cristã tem um preço. Não espere você acumular pecado na sua vida e ser feliz. Aonde o pecado existe, não há felicidade, irmão. Pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter carro novo, pode ter tudo. Mas se o pecado jaz ali, a tristeza mora ali também. Isto requer o quê? Rendição. Rendição. Se renda para Deus, se renda para a palavra, se renda para o Cristo da cruz, se renda para o Espírito Santo. Chega e fale como Pedro: eu me rendo, Senhor, para ser transformado, para ser mudado. Para onde iremos? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde me vou do Senhor, do teu olhar? Aonde eu for, o Senhor ali estás. Como aquele hino. Não se pode fugir dos olhos de Deus. Não se pode fugir da palavra de Deus, o Espírito de Deus, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ele nos vê nesta noite. Aonde nós formos, os olhos de Deus estão ali. Não podemos fugir.
Temos que nos render. Se nós não nos rendermos, o juízo está às portas. Então, para quem iremos nós? Eu me rendo, Senhor. Eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado. O que eu preciso fazer? Eu estou disposto a pagar o preço da mudança. O marido, para ter um lar feliz, ele tem que estar disposto a mudar. A mulher, para ter um lar feliz com seu marido, ela tem que estar disposta a mudar. Ela tem que se render para a palavra, se render para Deus, se render para o Evangelho. Cada um de nós, se esperamos felicidade, tem que haver rendição. Nós não podemos fazer mais nada, não temos para onde ir, a hora é para subir. E para subir você tem que se render à palavra. Se render à mensagem da hora, do dia, se render à mudança que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa fé, no nosso lar, no nosso casamento. Os jovens, se espera herdar o céu, tem que mudar, tem que nascer de novo. Mudança no marido, na esposa, isto requer atitude de fé, de amor pela palavra, de desespero. Amém? Uma determinação de crer na palavra e dizer, eu vou mudar. Você não quer mudar? Eu quero. Você não quer ir para o céu? Eu quero. Você não quer ser raptado? Eu quero. Por isso eu vou mudar. Senhor, eis-me aqui. O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer que eu te faça? Esta é a atitude de quem quer mudança. De quem está desejando ir ao céu. Nós não estamos aqui para sermos enganados por um falso pregador, por uma falsa doutrina, por um falso nascimento. Não, irmãos, o profeta diz, ou a verdade ou nada. Martinho Lutero também disse isso, né? Paz, se possível, verdade a qualquer custo. Né? Então, se a nossa paz depende da guerra, vamos guerrear. Se o nosso céu depende de morte, irmãos, vamos morrer. Se o nosso rapto depende de crer numa doutrina que parece louca, vamos crer. Determina na sua vida, porque eu já determinei isso na minha vida, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu vou ter um casamento feliz. Vocês devem pensar assim também. Eu vou ter uma vida feliz, crendo na palavra. O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso mudar? Precisa de determinação. Eu vou ter um casamento feliz. Eu vou mudar para melhor. Porque a mudança tem que ser para melhor. Eu vim na igreja para mudar para melhor. Se fosse para ficar como eu estava, eu ficava no mundo. Se fosse para mim vir na igreja e ser um lambão, amante das coisas do mundo, eu ficava no espojadeiro, no espojadouro de lama, como um porco, como uma porca. Porque não adianta vir para a igreja e trazer a velha natureza. Não, você tem que vir como você está, mas você não pode ficar. É isto que é determinação. Eu vou para o céu. É como aquele homem que entrou na lavoura e ele desejava muito o Espírito Santo. Eu não esqueci o nome do pregador que o profeta falou. Ele entrou na lavoura de milho e começou a orar e determinado a mudar, a sofrer uma mudança. Senhor, se o Senhor não me der uma mudança, porque o que muda o homem é o Espírito Santo. Se o Senhor não me der o Espírito Santo, quando o Senhor voltar na terra, o Senhor vai achar aqui neste milharal um pacote de ossos secos. Isto é desejo de mudança. Isto é querer mudar. E muitas das vezes, Deus quer ver isto dentro de nós. Não pense que o Espírito Santo vai vir fácil para a nossa vida. Não. Deus quer ver se você o deseja, se você o almeja mesmo. Isso requer fé na palavra de Deus. Isto requer um verdadeiro arrependimento, uma confissão sincera, seja para Deus, para mudar sua vida, ou seja para mudar seu casamento. Você tem que ter uma confissão sincera com a sua esposa, para mudar o seu lar, para mudar o seu marido.
A esposa precisa de uma confissão sincera com o marido, porque às vezes falta de confissão impede a felicidade. Muitos falsos nascimentos é porque não tiveram confissão verdadeira. Eles vieram para a igreja e foram batizados porque o pai vinha, a mãe vinha, o tio pregou, a tia vinha, a avó era daquela igreja. Isso aí é religião. Satanás tem religião de sobra, mas Deus tem conversão, mudança de vida, mudança de natureza. É isso que Deus quer de nós nesta noite. Então quando você vai ser batizado, aquilo tem que ser caso de morte para você. Não, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu vou ser batizado, e eu quero ter o Espírito Santo. Agora a pessoa vai porque outros foram, porque foram persuadidos pelo pastor, pela mãe, pelo pai. Isso aí vai produzir uma falsa conversão, vai produzir um lambão. Homens e mulheres que não querem compromisso com Deus, com a verdade, que não querem mudar de vida. Já pensou você deixar o mundo para vir para a igreja, para continuar o mesmo pecador? Ficasse lá. Ficasse lá. A igreja precisa do evangelho escaldante do Filho de Deus, de homens que têm a eleição. A eleição é a maior coisa da nossa vida, irmãos, porque se nós chegarmos ao céu, não vai ser por mérito nosso, vai ser por causa da nossa eleição. Então, valorize. Sabe o que vindica a minha eleição, a sua eleição? É a mudança da nossa vida. O eleito, ele muda. Eleito não dá trabalho para o Espírito Santo. O eleito, ele tem semente. E quando a água da palavra é jogada ali no coração dele, aquilo brota mesmo. Viu? Aquilo brota. Então, isto requer uma mudança, mudar o sentido. Estamos indo numa direção, né? E aí nós voltamos em outra direção. Temos que fazer uma conversão, mudar de opinião, de direção, né? E toda mudança feita, meu irmão, pela palavra, pela obediência, é muito boa, né? É muito boa. Só vai trazer felicidade para a nossa vida, paz. A mudança que o Espírito Santo faz dentro do nosso coração só traz alegria, só traz benefícios. Nunca que se você der, o profeta diz, se você der um passo para Deus, Ele dá 2 na sua direção. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa desejar, porque nós vamos ser julgados pelos nossos desejos. Viu? Você pode estar lutando para não pecar contra Deus, lutando para fazer a vontade de Deus. Você vai ser julgado por esse desejo. Agora, se você não deseja nada de Deus, como que você vai ter mudança? É como a mudança que Deus fez, que é incontestável. Quando você tem o Espírito Santo, a sua vida, as suas atitudes, você vê que você foi mudado. Mas você sempre estará desejando mudar mais. Enquanto nós estivermos na terra, nós precisamos mudar. O marido precisa mudar, a mulher precisa mudar, os filhos precisam mudar. Nunca é confortável a mudança. A mudança não é confortável, né? Como nós falamos outro dia, né? Mudar de um lugar para o outro. Mas isso aqui nós vamos deixar para outro culto, né? Tem algo que eu quero falar dentro disso. Da mudança que não é confortável, requer esforço, coragem, ânimo, né? A mudança, irmãos, é necessário, não é opcional. Se você quer ir para o céu, se você quer ser raptado, a mudança é necessária. Se você espera ser mudado, transformado, num abrir e piscar de olhos, no arrebatamento, na transformação de corpos, o seu espírito, sua natureza, sua alma tem que ser mudada agora. Você veio aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui para sermos mudados agora. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Precisa ser mudado para melhor. Não foi à toa que Jesus disse para Nicodemos, né? Necessário
vos é nascer de novo. Necessário vos é mudar de novo. Sofrer uma mudança, né? Do velho homem, nascido do pecado pecaminoso, para uma nova criatura. Vocês, nós todos precisamos mudar. Você deseja mudar? Eu sou o primeiro a querer mudança, né? O exemplo tem que vir de mim, se eu não quiser mudar. Eu desejo mudar, né? Eu desejo ser feliz. A mudança traz felicidade. Então, eu sou o primeiro aqui nesta noite a querer mudar. Eu quero dar o exemplo para vocês, tá certo? Eu quero servir de bênção e de exemplo para vocês. Porque se eu não tiver com esse pensamento aqui, eu estou perdendo meu tempo aqui falando com vocês. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. O problema todo, a dificuldade toda, ainda não é mudar. Esse não é o maior problema. Mudar. Não. É você querer mudar. Desejar mudar. É aí que está o problema. Deus tem uma mudança para nós. Mas se não houver desejo aqui, de nada vai servir a mudança que Deus tem para a nossa vida. Né? É como esses drogados que ficam aí, né, fumando crack, usando drogas. Eles precisam desejar sair daquilo ali. Eles precisam se sujeitar a uma casa de recuperação. Eles precisam ter desejo. Porque se não houver desejo, não adianta levá-los para lá. É como vocês aqui, nós aqui. Se não houver desejo de mudança, não adianta vir na igreja, na casa de recuperação de Deus. Viu? Você está perdendo o seu tempo. Vai continuar um crente religioso, lambão, servindo de pedra de tropeço para os vizinhos. O vizinho olha para o crente lambão, sem compromisso com Deus. Olha lá, é crente. Olha lá onde vai a crentona. Olha o tipo das vestes daquela crente. Olha o tipo do caráter daquele que é crente ali. Serve de pedra de tropeço. Você pode ter certeza que Satanás nunca vai apontar para você um verdadeiro cristão e uma verdadeira cristã, diz o profeta. Ele sempre vai apontar um barquinho naufragado. Olha lá, aquele ali naufragou. Mas aquele que chega no porto seguro, você não vai ouvir. Viu? Tá certo? Então, a maior dificuldade não é mudar. A maior dificuldade é você querer mudar, desejar mudar. Mas como diz aí, ali nas denominações, né? Deixa eu profetizar para a tua vida. Deixa eu mandar, deixa eu dizer para você o que Deus está mandando eu te dizer nesta noite. Talvez que você não queira ouvir o que Deus mandou dizer, mas é o que os denominacionais dizem. Amanhã, o dia de amanhã você vai ter vitória. Amanhã a prosperidade vai bater na tua porta. Amanhã, quem te viu na prova vai te ver na vitória. Não é assim? Talvez seria isso que o povo queria ouvir, né? Mas isto é ser iludido. Isto é ser mentiroso. Isto é gostar de ser enganado. Pare de sofrer, irmãos. Aceita Jesus. Não foi isso que Jesus disse? Neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a verdade. É isso que Deus está mandando eu te dizer. Viu? Não é, venha para Cristo e pare de sofrer. Isso é mentira do diabo. Viu? Sua vida vai prosperar. Venha para Cristo, você vai comprar carro novo, casa nova, sua empresa vai crescer. É este tipo de profetas de Baal que tem lá. Paulo não tinha uma capa para se vestir. E aí, Paulo fracassou? Eu quero falar a verdade, irmãos, para vocês. E eu vou pregar a verdade para vocês. Se eu e vocês, nós não mudarmos, seremos infelizes. Se eu e você, nesta noite, não formos mudados pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo não ver desejo em nós por mudança, Ele não vai fazer nada por nós.
Nós seremos infelizes. Se a mulher não querer mudar o seu jeito de ser para melhorar seu casamento, ela vai ser uma infeliz. Para não dizer a outra palavra que é muito forte, né? Que a Bíblia diz. Infeliz e desgraçado. Se o homem não quiser mudar, ele vai ser infeliz no seu casamento o resto da vida. Os solteiros, não é só os casados não, os solteiros precisam mudar. O pastor precisa mudar, o pastor precisa de mudança, a igreja precisa de mudar para melhor. E eu lhe digo, se em seu coração, meu irmão, não houver o desejo de mudar, seu caso é pior do que eu pensava. Né? Desejo por mudança. Se você nesta noite é consciente dos seus erros, dos seus pecados, é consciente da sua natureza velha, dos seus costumes errados, das suas atitudes erradas, seja vocês jovens, velhas, casados, solteiras, se você é consciente do seu pecado, daquilo que você faz às escondidas, que você pensa que o olho de Deus não está vendo, marido, a mulher, que não confessa seus erros um para o outro, homens e mulheres que escondem pecado, e não têm desejo de mudar, o seu caso é pior do que eu pensava. Porque se o seu desejo de mudança, de mudar, está em seu coração, se existe isso, se existe aí um pinguinho, um cordãozinho de desejo, de consciência pesada, eu preciso mudar minha atitude com a minha mulher, eu preciso mudar a minha atitude com o meu marido, eu preciso mudar a minha atitude com a minha irmã, com o meu irmão. Se existe uma fagulhinha de desejo, é porque o Espírito Santo está tratando comigo e com você. Então, dê glória a Deus, se existe. Porque, irmão, se a pessoa é consciente de que ela tem um problema e precisa mudar, tem um pecado e precisa ser tirado da vida dela, tem um costume errado que ela precisa tirar da vida dela, tem apetites desordenados que ela precisa tirar da vida dela, e ela não deseja, meu Deus, não existe graça nesse coração. É um coração sem a graça de Deus. Porque, irmãos, a graça, a dádiva imerecida de Deus é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis dentro de nós, clamando por mudança. Senhor, me ajuda, estou desesperado, eu preciso mudar, senão eu vou perder meu casamento. Senhor, eu preciso mudar a minha natureza, senão eu vou para o inferno. Se eu continuar me lambuzando com as coisas do mundo, com as redes sociais, com os vídeos malignos da internet, a minha alma vai para o inferno. Senhor, me muda. Esta que é a verdade. É isso que Deus está mandando dizer para você. Deus mandou eu te dizer isso, você crê nisso? Porque se você estiver pensando que sou eu, não vai haver mudança na sua vida. O pastor está dirigindo para a minha pregação. O pastor está querendo me atingir naquela noite. Irmão, pode ter certeza que você não vai mudar. Tá certo? Porque Satanás não fala estas coisas. Satanás nunca vai pregar isto para você. Um homem sem o Espírito Santo nunca vai pregar isto para você. Porque tudo que é bom vem de Deus. O homem é só um canal que Deus usa. Você tem que pensar desta maneira. Tudo que você ouvir pode ser da boca de um hipócrita. Se aquilo é bom, é de Deus. Pode ser uma mula falando. Se é certo, é de Deus. Se é errado, é de Satanás. Então, não tem desejo de mudar, meu irmão? Lamento em te dizer. Você caiu da graça. Deixa eu profetizar na tua vida. Deixa eu dizer para você o que Deus mandou te dizer. Que está escrito na Bíblia. É isso que Deus mandou dizer. Não preciso falar em língua estranha aqui não, para causar uma grande impressão. Ele falou em língua, é de Deus. Não, aqui a língua de Deus está aqui. Deus não precisa de profecia.
Tá certo? Deus manda você mudar. Mudar de opinião, de natureza, mudar de ação. Haja como um cristão, como um verdadeiro marido, como uma verdadeira esposa, como um verdadeiro filho de Deus. Não tem desejo de mudar? Lamento em dizer para cristãos que estão 30, 40 anos dentro da igreja, dizendo, batendo no peito, eu pertenço à mensagem. Mas não muda. Não tem desejo de mudança. Você caiu da graça faz tempo. Porque a graça te mantém desejoso de mudar. Você não descansa. A graça não dá descanso para um coração cheio do Espírito Santo. É noite e dia. Senhor, me muda, me ajuda. Eu preciso mudar. Então, se você não consegue ver isto, se você não percebe que é Deus clamando, o Espírito Santo gemendo, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Você vai continuar uma infeliz. Seu casamento vai continuar indo água abaixo, viu? Sua vida vai continuar no pecado. Você vai continuar se lambuzando com redes sociais imundas, com vídeos de internet malignos, e você nem vai perceber, porque diz o profeta que as pessoas não têm mais consciência do que é certo e do que é errado. Você vai sair daqui arrazoando? O pastor jogou indireta para mim hoje. Eu acho que o pastor quis falar comigo. Não, saia daqui falando, Deus falou comigo. Porque o que o pregador falou é certo. E se é certo, vem de Deus. Não precisa o irmão levantar aí, falar a língua estranha e o outro interpretar, não. Está aqui, conserta a sua vida. Muda seu apetite desordenado pelo pecado. Muda sua opinião. Muda o seu jeito de tratar o seu marido. Muda o seu jeito de tratar a sua esposa. Quer um casamento feliz? Mudança. E Deus, quando fala através do pregador, não fala só com os membros, fala com o pastor também. A Bíblia não é assim. A Bíblia é Deus, porque você vê os homens falando dos seus próprios pecados. Por isso que ela é Deus. Se a Bíblia não fosse Deus, ia ser só escrito as coisas boas de Davi. Mas como a Bíblia é Deus, Davi escreveu até as suas podridão. Amém? Então, irmãos, eu quero ser bem sincero nesta noite. Como o pastor Osmar dizia, né? Eu quero deitar e dormir. Cheguei em casa, deitar e dormir. Não estou aqui para enganar ninguém, né? E ninguém quer ser enganado. Então a gente quer ser bem sincero com vocês todos, aqui presente através da internet. Se nós não mudarmos de vida, de natureza, não existe céu para nós. É isso que Deus está mandando dizer para nós, viu? É isso que Deus está falando hoje. Se nós não mudarmos, não há céu para nós. Se você, jovem, que nasceu num berço evangélico, não mudar, eu quero dizer para o jovem, profetizar na vida do jovem, do solteiro, se você não mudar essa natureza ruim, você perderá a sua alma. Porque é isso que Satanás quer. Satanás quer manter dentro de nós a velha natureza, para que a nossa alma se perca. Porque se não mudarmos de natureza, a nossa alma vai perecer. Você, homem, deixa eu profetizar para os jovens, para os casados, para o pastor, profetizar para todo mundo. Deus está mandando, Deus está dizendo nesta noite. Viu? Se você, homem casado, não mudar seu jeito de tratar sua esposa, você nunca será feliz. E perderá seu casamento. Porque é isto o que Satanás quer. Que você não mude o jeito de tratar sua esposa. É isso que Satanás quer com a mulher. Vocês, mulheres, se vocês não mudarem o jeito de tratar seus maridos, você perderá a sua alma e o seu casamento. E é isso que Satanás quer.
que você não mude, que você não ponha esforço, que você não tenha opinião, porque requer esforço, morte, requer-se negar-se a si mesmo. A ressurreição para uma nova vida só vem depois da morte, viu? Depois que o corpo morre, fede, apodrece, é que vem nova vida. E não é fácil às vezes, né? Às vezes precisa haver fedor, mau cheiro de uma confissão de um para com o outro. Cada um de nós, olha, temos 20, 30 anos de igreja da mensagem, não é assim? Não mudou nem a natureza. Eu mudei para a terceira etapa. E continua um infeliz perdido dentro da terceira etapa. Olha, quantos judeus, irmãos, presta atenção nisso aqui, quantos judeus perderam a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, porque não mudaram da lei para a graça. Eles continuaram na velha lei, eles continuaram com a sua opinião, com o seu jeito. Meu pai me ensinou assim, meu sacerdote me ensinou assim, e meu pai é Moisés. Não quiseram mudar para Jesus. Não quiseram mudar para Jesus. Não, é Moisés, é Moisés, é Moisés. E Jesus estava em cena com a graça. O que aconteceu? Pereceram todos que não quiseram mudar. O próprio Deus já tinha mudado. O próprio Jeová já tinha mudado. E os judeus não queriam mudar. Jesus estava ali como Deus. Eu mudei, dizendo para eles, eu mudei. Necessário é vocês mudar de novo. Necessário é vocês mudar de novo, nascer de novo, da nova mensagem, da nova doutrina, da nova palavra. Amém? Quantos vão perder por não querer mudar? Vão perder a alma, vão perder o casamento, vão perder o arrebatamento. Se você perde a graça, você perde a graça porque não muda da lei para a graça. Agora, as pessoas vão perder o rapto. As pessoas da primeira e segunda etapa vão perder o rapto porque não querem mudar de novo. Não querem mudar da primeira e segunda etapa para a terceira. Não é assim? Do Filho de Deus, intercessor das eras, para o Filho do homem manifestado em carne. Não, Deus do livre guarde, Jesus em carne eu não acredito. Não querem mudar de fé, não querem mudar de crença. Vão perder o arrebatamento. Irmão, se o homem não quer mudar para salvar seu casamento, ele vai perder. Se a mulher não quer mudar de atitude para com seu marido, sendo honesta, verdadeira, correta, respeitando ele, ela vai perder o casamento. Se os pastores da primeira e segunda etapa não quiserem mudar, eles vão perder e vão levar a igreja junto. Porque a igreja que não quer mudar, não tem arrebatamento para ela. Pastor que não quer mudar de fé, de crença, não tem arrebatamento para ele. Cada um vai perder. Tá certo? E terminando aqui, para nós irmos para a nossa ceia. Tinha mais coisas aqui, mas eu como falei para os irmãos, nós vamos continuar falando de mudança. Amém? Enquanto precisar mudança, vamos falar de mudança. E nós vamos falar de mudança a vida toda, até chegar o rapto. Porque enquanto o rapto não se der, estamos na igreja para sermos mudados pelo poder de Deus. Que você veio aqui para não haver mudança na tua vida, não perca tempo. Se os irmãos que escutam a mensagem não tiver desejo de mudar, pare de escutar. Pare de dizer que você é um cristão, um crente da mensagem. Porque os crentes da mensagem, da terceira etapa, não mudaram nem de natureza, então estão achando, se enganando a si mesmo, dizendo que vão no rapto, porque estão na terceira etapa. Um infeliz. Eu creio em João, eu creio na terceira etapa. Não mudou a natureza, é um perdido, não deu nem o primeiro passo. Está se enganando a si mesmo. Então, você perderá a sua alma. Se você não escolher, desejar, mudar, você perderá seu casamento.
Se você não quiser mudar suas atitudes, seu jeito, o povo da mensagem perderá o rapto, porque não querem mudar, né? Não seja um religioso, irmãos, iludido. Não seja um religioso iludido. Deixa eu ver aqui um parágrafo, só para não ficar só nas minhas palavras, né? Não seja um iludido religioso. Você que está na terceira etapa de João, passou por denominações pela primeira e segunda etapa. Você está pensando que vai no rapto, quando na verdade nem salvo você é. Viu? Deixa eu profetizar para a sua vida. Povo da mensagem que passou pelas denominações, já era um falso lá. Passou pela primeira e segunda etapa do Mombrana, não mudou, não era mudado. Agora está na terceira etapa de João, dizendo que vai no rapto. Nem salvo você é. Nem a natureza mudou. De que adianta mudar de fé? O profeta diz, olha, se vocês não acompanharem Deus nos rudimentos, nas pequenas coisas, vocês não vão acompanhar Deus nas grandes. Olha aqui, ó, mensagem, as infalíveis realidades de Deus vivo. Mas, 70, para nós lermos a palavra e nós tomarmos a ceia. Mas, quando Ele vem em seu poder, da sua ressurreição, para fazer as pessoas viverem, agirem e se comportarem, e para mudar suas atitudes, seus caminhos, mudar seu modo de vida, elas não querem nada a ver com isso. Elas querem viver bem como querem viver. Elas querem continuar vivendo do jeito que sempre viveram. Ou seja, elas não querem viver como Deus gosta. Elas querem viver como o diabo gosta. Pessoa que gosta de viver como o diabo gosta, não tem mudança para a vida desta pessoa. Ela não tem desejo. Os irmãos lembram daquele endemoniado que destruía as reuniões do irmão Brana? Que já haviam expulsado várias vezes aquele demônio. E perguntaram para o profeta diz, ele gosta deste espírito. Viu? Irmãos e irmãs, que não se livra de espírito de demônios. Espírito de demônio, irmão, não é aquele que faz babar e convulsionar, não. O profeta diz, Maria Madalena tinha 7 demônios. Orgulho, avareza, achar que é muito bonita, muito bela, desonestidade, tudo isso que não presta é demônio. Viu? E se você gosta das coisas do demônio, o espírito sempre vai voltar em você. Não importa quanto o pastor ore por você, derrame o óleo da unção em você, aquele demônio que caiu aos pés do irmão Brana, sempre voltava nele, porque ele gostava daquele espírito. O problema é disso, as pessoas gostam do espírito errado, gostam da coisa errada, e não querem mudar. Eles querem viver bem como querem viver, querem continuar vivendo do jeito que sempre viveram, todavia, sendo muito religiosos. Sabe qual que é o muito religioso hoje? Eu pertenço à mensagem de João. Pertenci à mensagem de Brana, agora sou de João. Mas gosta de viver como o diabo. Gosta. Sendo muito religiosos, em irem a uma igreja, serem membros dela, para que possam ir no domingo de manhã, a hora que for, ouvir um sermão de 15 minutos do pastor, que o despede dali, meio satisfeito por terem cumprido com a sua religião da semana, ponto final. Voltar e fazer o que querem o resto da semana. Assiste um culto, a consciência está petrificada pelo diabo. Assiste um culto, vai para casa, continua na mesma velha natureza, nos mesmos velhos desejos, nas mesmas velhas ações. O casamento não muda, a mulher não muda, o marido não muda, os filhos não mudam, o pastor não muda. Porque às vezes a igreja, para sofrer uma mudança, é o pastor que tem que mudar. Porque se um pastor cego for cego e querer dirigir este grupo, vai levar tudo para o buraco. Por isso que eu digo, a mudança tem que vir do púlpito, do pastor. Tá certo? E eu digo para os irmãos, eu não sou anjo não, mas eu quero mudar.
sou cheio de falhas, de fraquezas, mas sempre que eu entro por estas portas, eu entro com o desejo de mudar, de ser mudado. É isso que Deus quer. Precioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos o Senhor, porque o Senhor fala conosco, Pai, e nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, e queremos ser mudados, Pai. Seríamos um hipócrita, Senhor, de não estarmos aqui sabendo que precisamos de mudança, Senhor. Toma o nosso desejo e nos ajuda, Pai, a enfrentar, a nos sacrificar, a nos entregar, Pai, seja qual for o sacrifício, Pai, que possamos estar dispostos a morrer por nós mesmos, Pai, para que o Senhor possa entrar em cena. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua misericórdia a meu favor, e a favor desta igreja, desses irmãos aqui presentes através da internet, que possa haver graça para cada um, que possa haver desejo no coração deles, por mudança, Pai, porque o Seu Espírito Santo, o Teu grande Espírito Santo, quer nos mudar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.